Atos capítulo 12. Como eu disse ontem no culto de jovens, o livro de Atos se divide em duas grandes seções. Uma, o destaque maior é para Pedro, e na segunda, o destaque maior é para Paulo. Lucas, o autor de Atos, entra em cena. É o uso dos pronomes nós, quando ele começa a falar. Então, nós fomos, nós vimos, nós permanecemos por tantos dias, nós pregamos, nós discipulamos. Então, Lucas começa a falar em terceira pessoa do plural. Então, eu estou incluído no meio. Então, eu, Paulo, e tem mais pessoas junto numa viagem missionária, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Não somente sem a ajuda de Deus, é claro, com a ajuda também de homens inspirados por Deus e usados por Ele da mesma forma que você que está ali evangelizando. Pedro tem um destaque a partir do capítulo 1 até o capítulo 5, porque no capítulo 6 já começa a transição ali para Estevão. Estevão torna-se a figura principal dos capítulos, começa no 6, capítulo 7, capítulo 8, Filipe tem um destaque, né? Então a gente tem uma pausa aí, né, no protagonismo de Pedro, que é no livro, né, de Atos. Depois, no capítulo 8, quem tem um destaque é Filipe, e no 9 é Paulo, né, a conversão de Paulo, o foco é a conversão de Paulo no começo. Depois, no meio para o final, volta a falar da igreja, o destaque volta a Pedro, depois ele vai para a casa de Cornélio, em Atos 10. Depois ele responde o fato de ele estar na casa de gentios, ter comido com gentios. Que papo é esse? Tu está impuro, rapaz. E Pedro então se justifica. A gente finalizou a lição na semana passada, né? Pedro deu glória a Deus por isso. O que aconteceu então depois disso? Pedro não irritou, não foi somente os judeus. Versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E aqui a gente tem o primeiro discípulo que morreu. Tiago é o primeiro a morrer. Não, ironicamente, seu irmão foi o último a morrer. Tiago foi o primeiro e João foi o último. Tiago e João tinham um título que Jesus deu para eles, os filhos do trovão. Eles eram homens duros, né? Eles que chegam a Jesus e falam: Senhor, eles não quiseram ouvir a tua palavra. Senhor, por favor, não, ordene, que cai fogo do céu para consumir eles. Eles não merecem viver, eles não são dignos de viver, tem que morrer uma raça de pessoas assim. Escolhe Jesus, ou filhos do trovão. Não é assim, não. Não é assim, não. Não ironicamente, João, que é o discípulo amado, né, como ele mesmo se refere a esse título que Jesus deu para ele também, ele foi o último a morrer e foi o único que morreu de causas naturais. Todos os outros 11, e se contar Paulo 12, né, morreram de morte matada. Eu gosto de falar assim: morte morrida e morte matada. Então João morreu de morte morrida, os outros foi morte matada. Tiago morreu muito precoce. O trabalho dele não durou tanto tempo assim. E aqui a gente vai aprender uma coisa muito importante na lição de hoje: o contraste do livramento de Tiago e de Pedro. Deus livra Pedro da morte, mas Deus livra Tiago pela morte. Então Deus salva as pessoas da morte, outras ele salva através da morte. Então Tiago aqui está melhor que Pedro nesse momento da história, porque ele já cumpriu o chamado dele, finalizou, e como Paulo fala em Filipenses 1, eu estou com Cristo agora, o que é incomparavelmente melhor. Então feito está. Eu não tenho mais dor de cabeça, não tenho que ficar correndo de rei mais, não tenho preocupação com perseguição, no medo de ser queimado vivo. Eu já morri mesmo, não vou ser apedrejado, não vou sofrer pressão política, dormir e acordar preocupado com um monte de coisa. Eu estou melhor. Mas mas pensar assim, então eu vou morrer, né? É o ápice de egoísmo. O que impede a gente, se Jesus fala que a gente é bem-aventurado quando a gente é perseguido por causa do nome dele, e se eu me martirizando, né, se eu for um mártir, o que é um mártir? Quem morreu em nome do Evangelho, se isso é uma honra, uma grande honra, por que nós não vamos todo mundo pegar nossas economias, vender nossos bens, comprar uma passagem lá para o Oriente Médio, onde lá eles metem bala mesmo e cortam o pescoço de cristão? Porque eu estou morrendo pelo nome de Cristo, não é? Então não existe glória maior do que essa. Então, pronto, finalizei minha vida, não tenho que preocupar mais com faculdade, com trabalho, com mais nada. Não é? Vamos fazer isso? Claro que não. É claro que essa não é a vontade de Deus. Por quê? É muito egoísmo seu. Eu tenho um chamado aqui nessa terra. Eu tenho coisas para fazer aqui. Tem um propósito para me cumprir aqui. E cada um de vocês tem um propósito
também. Já pensou se todos os cristãos do mundo topassem essa ideia que eu acabei de falar para vocês, que é maluca, e todos os cristãos do mundo morressem? E aí? Cadê o evangelismo? Quem vai salvar as outras nações? Quem vai pregar para elas? Porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer salvar através de você. Ele quer utilizar você na obra dele. Ele quer que o evangelho chegue através de você. Então, se todo mundo morrer, e aí? E aí a gente vê um exemplo muito bom aqui em Pedro, nessa lição de hoje. Não somente em Pedro, mas em Paulo, futuramente, eu vou tornar nesse assunto, que é, sempre que você tiver oportunidade de fugir, de pegar descendo, perto para quem te quer, sebo nas canelas, vaza, salva a sua vida. Não se entregue. Oh, que pena. Os soldados romanos chegaram. Ops, rodei. Tá bom, ó, me leve, mãos pra cima, pode me levar. Boa. Vou poder se morrer por Cristo. Acabou o sofrimento dessa vida. Não, isso é egoísmo. Fuja. Paulo foge muitas vezes. A gente vai estudar para o 13 em diante vai ver isso. Paulo foge. Sempre que você tiver a chance de lutar pela sua vida, fuja, porque essa é a vontade de Deus. Mas, se porventura você for pego, não que você se entregou, não que você quis, aí é outra história. Aí você realmente tem que ter esse sentimento de obrigado, Senhor, por essa honra. Porque isso é algo que o Senhor escolhe, não é algo que você escolhe. Tiago e Pedro não escolhem. Já vê aqui que Pedro vai fugir da prisão. Pedro teria muito bem de falar: não, eu não quero morrer como Tiago. Tiago está melhor que eu agora, porque eu quero estar lá com o Senhor. Não quero ficar não. Pedro não tinha essa opção. É o Tiago que morre decapitado, né? Dispara isso. Decapitação, lembrando que a crucificação era uma das piores formas de punição, de morte na época, né? Pena de morte. Mas existia várias outras, obviamente, né? A guilhotina não, que isso foi inventado no século XVII, XVIII, por aí, demorou. Mas ele foi decapitado, no caso, com espada mesmo. Continuando. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Os dias dos pães asmos, a festa dos pães asmos, era uma festa que começava na Páscoa e durava 8 dias. Então ficava uma semana mais uma. Começava no domingo, era na segunda, dá 8 dias. E esse Herodes aqui, na Bíblia aparecem 4 Herodes, sabe? 4 Herodes na Bíblia, a gente acha só 4 Herodes. Herodes o Grande, que é aquele que manda matar as crianças na época de Jesus, temeu o rei dos judeus. Então tem Herodes o Grande. A gente tem Herodes Agripa, que é esse Herodes aqui, Herodes Agripa I, e Herodes Antipas. Então, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes o Grande e Herodes II, que é filho desse aqui que aparece mais à frente. Agora não vou lembrar a referência, é no capítulo 20 que aparece, é lá no final mesmo de Atos. É mencionado outro Herodes, não é esse aqui também, já é outro. Esse Herodes aqui, ele é neto de Herodes o Grande, né? Esse Herodes Antipas, não, esse é o Agripa. Ele é sobrinho do Herodes Antipas, ele é sobrinho, ele é tetrarca, tetra de 4, né? Porque o rei era subdividido em regiões. E o imperador romano, que é o que dominava a província, ele que mandava, nessa época Israel estava sob o domínio do Império Romano, a gente já sabe disso. Ele institui pessoas para governar, como se fossem governadores. O imperador tinha o presidente do país e tem os governadores. Esse é o sistema de governo. Ele era um tetrarca, ou seja, ficou com a quarta parte ali. Só que o imperador, ele era amigo do imperador. E ele ajudou a eleger Cláudio. Lembrando que Cláudio foi na aula passada. Cláudio é aquele que vai vir a grande fome que foi predita, né, pelo profeta. Então o profeta prediz uma grande fome, vai vir durante esse reinado aí do imperador Cláudio. E aí Cláudio, para agradar ele, né, agradar seu amigo, né, ele vai e anexa juntamente com o território que era jurisdição de Herodes, ele anexa Samaria e Judéia, que eram as duas principais capitais, estão estudando em Israel, vocês já sabem disso, não precisa nem contextualizar, as duas principais capitais do povo de Deus. Então, ele estava resumindo, ele estava reinando sobre os judeus. Por isso que aqui fala rei Herodes. Ele não era rei. Não era rei. Só não tinha nem era imperador, tinha um imperador. Porém, os judeus o chamavam assim, porque ele que comandava a região. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. É a mesma coisa de você ver o Ronaldo Caiado, se bem que agora está o Vilela, que ele está na dictatura, né? Você vê o Caiado na rua e falar: meu presidente. O Caiado não é só presidente, ele é seu governador, né? Pega a nossa instituição, ele é governador.
Aí você chama de presidente porque é ele que rege a sua região. Então é tipo isso. Eles chamavam Herodes de rei, mas ele comandava aquela região e não era rei por si só, ok? Era apenas um título a qual as pessoas se referiam a ele. E ele prende Pedro para agradar os judeus. Por quê? Porque os judeus queriam matar os cristãos. Aqui, vocês estão acompanhando já, e quem vê todas as lições é mais fácil de entender, quem lê em casa, lê, você vê a ruptura do cristianismo com o judaísmo. A ruptura é muito grande, entende? A ideia não era essa, a ideia era o que o cristianismo era mais do que a consumação do judaísmo. É o judaísmo melhorado, é o final, a revelação está aqui, Jesus veio. Então eles aceitaram. E aí começou a ter essa ruptura aos poucos. Estevão, no seu grande sermão, o maior sermão que temos registrado na Bíblia, ele fala justamente isso, né? Por revelação divina de Deus, ele já sabia que essa ruptura ia acontecer. E ele fala sobre isso no seu sermão um pouco antes. O cara tá pé da vida e matar ele. E aí depois também o Evangelho chega aos gentios, então em Atos 10. Agora a gente está vendo aqui uma ruptura mais próxima disso, porque os principais responsáveis pela morte, pela perseguição de Tiago e Pedro, não é a perseguição da igreja, não é o rei Herodes. Não é o rei Herodes. O Herodes foi só um agente utilizado pelo diabo para fazer isso. Foi os próprios judeus, os líderes religiosos, os influentes, os membros do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, o povo, os judeus mesmo. Então, ficou inviável a partir daí que o cristianismo fizesse parte do judaísmo, fosse uma religião só. Então, começa assim a criar essa ruptura. Os do caminho, que foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos, a gente viu isso na lição passada. Então, agora, a partir dali, começa, a gente está vendo um iníciozinho dessa ruptura com o judaísmo. O termo cristianismo, ele não surge do nada, né? Ele não surge do nada. Então aqui acontece essa ruptura. Então, para agradar os judeus, eles mandam perseguir eles. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele tinha uma intenção de deixar ele preso ali por 8 dias, né? Eu já peço os pães asmos, porque ele queria fazer algo semelhante ao que foi com Jesus. E aqui inclusive a gente vê que passou um ano, né? Desde a morte de São Jesus, passou um ano. E aqui Pedro está aqui, ele foi a figura principal do cristianismo do ano 30 ao ano 54 depois de Cristo, por 24 anos, foi a sua morte. E depois do ano 55 depois de Cristo, até o ano 68, Paulo é a figura principal, né? Aí depois a gente fica sem apóstolos, que João está lá refugiado na ilha de Patmos, e aí começa a patrícia, os pais da igreja. Mas morreu tudo nesse período, né? Tudo morreu. Aí depois Paulo morre e João ainda, acho, não vou afirmar, preciso relembrar que João ainda está vivo, eu acho. Não tenho certeza, né? Mas João está vivo? Depois que Paulo morre, 68, não sei se depois de Cristo. Então aqui ele é preso com 4 escoltas. 4 escoltas, de 4 soldados cada um. Então acho que basta, é 4 vezes 4 dá quanto? Tem uma história, uma criança passou, pegou um prego, ela viu na caminhonete, né, na Hilux, ela 4x4, ela disse que é fácil demais, ela disse que é igual a 16. Menino do céu, já pensou? Ele vai riscar o carro? Então 16 soldados guardando Pedro, um cara só, 16 soldados. Como funcionava essa escola? O turno da noite, que ia ali de 6 da tarde, da noite, até 6 da manhã, ele era dividido em 4 partes. Por quê? Para que os soldados não pegassem o sono. Então, cada um vigiava um período de 3 horas. Uma escolta, a primeira escolta era das 6 às 9, a segunda das 9 às 12, a terceira das 12 às 1 e a quarta escolta das 3 às 6 da manhã. Os 4 soldados, a gente vai ver aqui na frente na leitura, 2 ficavam acorrentados a Pedro e os outros 2 ficavam de sentinela. Era como se fosse o Vitão, o prisioneiro Pedro, o Caleb, cara, é soldado, tá ali, ó, acorrentado. Vai fugir? Não vai fugir, não tem como. Não vai fugir. E se ele fizer uma gracinha com um soldado, tem outro ali do lado, e os outros 2 são de sentinela. Os caras, afinal, estão ali para isso. Então você só tem uma função, uma só: vigiar o prisioneiro. Então tem 2 acorrentados e 2 de sentinela. Sentinela é quem observa a distância, não está apenas observa o tempo todo, fixamente, sem tirar os olhos. Porque qualquer coisa eles estavam ali. Na época não tinha bala, né? Era uma espada mesmo.
Então eles tinham autorização para matar o prisioneiro, caso ele tentasse alguma gracinha. Por que ele fez tudo isso? Não parece exagero toda essa segurança para Pedro? Parece tratar ele como se fosse um criminoso, a pior escolha possível. A gente pode chamar isso aqui que a gente chama nos dias de hoje uma espécie de prisão de segurança máxima. É porque Pedro tinha fama de escapar de prisão. Os cristãos em geral. Pedro já tinha fugido da prisão uma vez, quem lembra? Já leu isso. Pedro fugiu. Rapaz, Herodes, no meu turno não. No meu turno não. Você pode ter fugido. Herodes pensa que é Deus, né? Você pode ter fugido antes, mas no meu turno não. Da minha prisão você não escapa não. Não escapa. Você vai ficar aqui. E coloca então os 16 soldados para vigiar ele. Porque ele tinha essa fama de que fugiu. E espera então, propositalmente, chegar ao período da Páscoa para fazer algo semelhante a Jesus, para agradar os judeus. Porque na Páscoa eles tinham o costume de soltar o prisioneiro, né? Eles podiam, tanto que eles escolheram buscar Jesus. E eles queriam fazer isso também, porque ele, por ter essa região de Israel anexada ao seu reino, vamos dizer assim, ele pegou uma grande afinidade com os judeus. Então ele virou amigo dos judeus mesmo. De um jeito errado, né? Mas ele estava tentando fazer um jogo político para agradar eles, porque sabia que perseguir os cristãos ia agradar eles. Quando ele matou Tiago, ele ganhou moral. Uai, deu bom. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou matar Pedro também. Porque aí, para que matar de uma vez só? Vamos esperar a data certa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então aí a gente faz um recorte, imagine como se fosse uma série, um filme, né? Então quando mostra ali as 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, 16 soldados vigiando Pedro, faz um recorte, joga para uma casa onde há muita oração e fervor. Essa palavra grega que aparece aí, versículo 5, a palavra grega para incessante, ela traz a ideia de ardentemente. Ela é exatamente a mesma palavra grega que está aparecendo lá em 1 Pedro, que o próprio Pedro escreve, capítulo 1, versículo 22, que ele fala para a gente ter um amor muito forte uns pelos outros, um amor ardente. Então essa oração é uma oração incessante, que não acaba, uma oração ardente. Isso é, uma oração com vontade, uma oração com o coração queimando, como o símbolo que a gente tem aqui de fio lá no coração da nossa camisa, a chama verde. É a chama que arde nossos corações, é a chama do Espírito Santo. Eles estavam orando dessa forma, incessantemente, sem parar, ardentemente. Isso é, com fervor, um desejo profundo de ver Pedro ser liberto. Orando por Pedro, intercedendo pela vida de Pedro. Pedro, não morra, Senhor, está em suas mãos, teu servo Pedro, não queremos ficar sem ele. Tem mais coisas para fazer aqui, se tiver, deixa ele vivo, mas que ele não morra não. Então enquanto Pedro está preso, a igreja ora. E a grande lição que a gente tira, uma das maiores lições desse capítulo, sem sombra de dúvidas, é justamente acerca da oração. O que acontece quando uma igreja ora? Essa é uma igreja de oração. Eles oram intercedendo por Pedro o tempo todo. Tá difícil? Ora. Tá bom? Ore e agradece a Deus. Mas ore o tempo todo. Não deixe de falar com Deus. Oração é algo extremamente importante. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro acredita que está numa visão. Ele não acredita que aquilo é real. Ele não caiu em si, ele não se deu conta. Ele acha que está em êxtase, assim como aquela ocasião, que foi recente, inclusive, né? Que ele vê os animais por 3 vezes. Então Pedro acredita que é uma visão, que isso não é real. Então o anjo toca ele lá e fala: vamos com pressa, meia-noite, 5 anos. Ele toca ele assim: bora. Pedro prontamente atende, né? Como a gente vê várias pessoas aqui em Atos atendendo prontamente aquilo que eles devem fazer. Eles fazem prontamente, eles não ficam enrolando
Fico dando desculpas, não fico tentando jogar para outros, então, beleza, eu vou lá então. Vou deixar o Pedro para pegar as Cornélio, beleza, estou indo lá então, bora. Então eles vão prontamente, só que tem uma coisa muito interessante aqui. Olha a continuação. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim fez e disse-lhe mais: põe a capa e siga-me. E tirar a cadeia de forma sobrenatural é com Deus. Colocar a capa é com você. Calçar as sandálias é com você. Não atribua a Deus aquilo que você tem que fazer. A gente muitas vezes faz isso. A gente quer que Deus faz tudo, né? Que Deus faz minha chinela aparecer magicamente, que eu flutue e que minha capa venha até mim, que nem a capa do Tô Estranho. Não, não é assim. Então, ó, cinge-te, né? Se prepare. Cingir-te, ele é colocar o cinto, né? Colocar o cinto. E o colocar o cinto é para segurar justamente a roupa para você correr. Então eles iam correr. Então cinge-te, se prepare. É para preparar para batalha, né? Uma corrida. E coloca a sua capa, que a gente está indo, estamos indo. Então segura aí. Então Deus fez a parte dele e Pedro tem que fazer a sua parte. E a gente vê que uma coisa muito interessante aqui. Pedro estava dormindo. Rapaz, você foi decretada a pena de morte um dia antes de você morrer. Você sabe que vai morrer no outro dia, acordou, acabou. O mesmo jeito como Jesus vai ser com você. Não tem jeito, não tem escapatória, não tem o que a igreja possa fazer. Só se iniciar uma guerra contra o Império Romano para te salvar. Isso não é muita coisa. Mas, gente, não adianta, o Império Romano vai prevalecer. E Pedro, diante dessa situação, dorme, o que mostra o controle de Deus sobre a vida de Pedro. Pedro confia. Pedro, eu vou lembrar vocês, ele estava prestes a morrer no outro dia. E quantas vezes você, criatura de Deus, não fica preocupado e ansioso por coisa muito menor que isso? E que às vezes nem é no outro dia, coisa de muito na frente. Daí não deixe Filipenses, não deixe ansiosos por coisa alguma, do contrário. Coloque diante de Deus suas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então Pedro certamente, não somente a igreja orou por Pedro, mas o próprio Pedro orou por si mesmo. A gente também deve orar por si mesmo, é óbvio. O Pedro orou por si mesmo e Pedro estava tranquilo. Isso é, se for a vontade de Deus, ele me liberta. E se não for, morro eu feliz, como foi Tiago, como foi Estevão. É isso aí. Existe uma frase que mudou muito minha vida. É assim, já falei isso para alunos aqui, né? Com duas suposições lógicas. Se o problema tem solução e você... se o problema não tem solução, não tem que se preocupar. Porque não tem o que se fazer. Se ele não tem solução, não tem como se preocupar. Se ele tem solução, mas você não consegue solucionar, não está no seu alcance, também tem que se preocupar. Mas você não pode me preocupar com nada? Não. Tem. Se o problema tem solução e você ainda não sabe a solução, você tem que resolver o seu problema, né? Mas é porque muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça, a gente enche ela de coisas que são necessárias. Coisas que estão totalmente fora do nosso controle, né? Coisas que eu não consigo controlar. Então o que eu vou fazer? Se o problema já tem solução, eu já sei a solução, posso ficar em paz. Se ele não tem solução, estou em paz, então o que eu vou fazer? Olha para a corrupção no Brasil. Você consegue no Brasil? Vai lá, dá uma de Capitão Nascimento, dá uma de Narcos, né? Você não consegue, boa sorte, você não vai conseguir mudar o Brasil. Só que é isso aí, Jesus está voltando, não tem o que fazer. Não estou falando de se aceitar, estou falando de você não se preocupar, não ficar assim, meu Deus, paranoico, o dia todo pensando só nisso. Pedro ia morrer no outro dia, mas ele confiava em Deus, por isso ele dormiu e descansou. Descanse no Senhor, coloque diante dele suas preocupações. Eu dou uma lição de moral aos meus alunos direto. Toda vez que é prova, que eu tenho aula na semana de prova, sempre que eu vejo um aluno desesperado, ansioso, preocupado, estudando para a prova, eu dou uma lição de moral no mesmo sermão para todos eles. Inclusive fiz isso sexta-feira agora, na última aula.
No caso era a terceira aula. Eu falei, meninos, eu sempre falo para vocês e vou tornar a falar. Se você está desesperado para fazer a prova, que é daqui 2 aulas, não falando com horário, é porque você não estudou. Aí olha aqui, ó, contei os meninos que tinham notas maiores, eles estavam tranquilos fazendo a minha matéria. Eles estavam indignados porque eles estavam usando outra matéria, né? Prova era de história e matemática. Quem sabe a matéria está tranquilo. Porque o último dia, eu falo um dia antes, não estou nem falando um dia, que agora é o dia da prova, eu falo um dia antes, não é tempo de você estudar, é tempo de você revisar. Você já tem que saber o conteúdo antes. Essa cultura do Brasil de estudar de última hora, isso não funciona. Isso não funciona, você tem que revisar. Até mesmo que quando chegar o Enem, quando chegar os vestibulares, são muitos conteúdos. Você não consegue pegar em um dia só, nem que você consiga. Chegar na faculdade, mais engenharia civil, né, Maravilha? Meu amigo, pega um dia antes, estuda só um dia antes, pra ver se você aprende. Não tem como. Você tem que ir aprendendo enquanto estuda. E eu falei isso para eles, e é fato. Então, o desespero perante o perigo da prova indica o despreparo deles. O seu desespero diante das situações da vida indica o seu despreparo em relação à confiança em Deus. Se prepare. Se eles tivessem estudado, eles estariam daquele jeito. Estão preocupados como eles estavam. Então, coloque diante de Deus que a paz de Deus é que vai acalmar o seu coração. Muito obrigado, Jesus. Estava quase falhando já. Continuando. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, o negócio era tão sobrenatural, era tão surreal, que Pedro pensa que é uma visão. Isso não parece ser algo real. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual eles abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então parece santo de filme, né? Então ótimo santo de filme isso aqui. Ele sai, a porta abre sozinho, com a música toca do fundo, pum, o anjo liberta ele. O anjo então sai, o anjo sai, Pedro cai em si. Pera, é real. Verdadeiramente Deus me livrou. Então agora que Deus me livrou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para dentro, eu quero ser Marte, eu quero morrer, eu quero... Não, Pedro não fez isso. Pedro foi e fugiu. A gente vai ver daqui a pouco, ele vai fugir. E Pedro some que ninguém sabe onde ele foi depois. Nenhum teólogo, a gente tem uma cidade apontada como possivelmente onde Pedro foi, mas não é certeza, não tem como confirmar. Então, até hoje, nem com achados arqueológicos, nada, a gente consegue descobrir para onde Pedro foi. Fugiu bem, dá para deduzir, mas saber com precisão não. Então Pedro fugiu, porque ele entendeu Deus o livrou, ele caiu vivo. Então Deus livra Pedro da morte e Tiago pela morte. Então aceite o que Deus trouxe na sua vida. Então, o livramento pode vir de formas diferentes para uns e para outros. Pedro então foge, ele entende. E quantas vezes a gente não é assim, que nem Pedro? É tanta coisa sobrenatural que a gente nem acredita. A gente pensa que não é real aquilo. E outra, Pedro aqui, ele cai em si e ele entende a mensagem de Deus. Às vezes a gente sai de cego. Às vezes a gente, numa situação dessa como Pedro, pensa: mas eu não posso quebrar a lei, né? Eu preciso voltar lá para dentro. Eu preciso voltar lá porque eu estava preso, fugi de forma ilegal, não de modo nenhum. A gente sabe que temos que obedecer e respeitar as leis, mas o limite para as leis é as leis de Deus. Se Deus mandou, apenas obedeça. Lute pela sua liberdade sempre que você puder. Lute pela sua vida sempre que puder. Porque é muito egoísmo você querer morrer antes da hora, só para acabar com o seu sofrimento e fugir da sua responsabilidade de ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos aqui na terra. Continuando. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir na casa de Maria, mãe de João, nominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. João Marcos é Marcos que escreve o Evangelho de Marcos. Marcos foi discípulo de Pedro, então Pedro vai à casa de sua mãe, a mãe de seu discípulo. Muito provavelmente ele discípulo não só de Pedro, mas toda a família, pegou a família toda. Marcos
ele se converte, ele vê Jesus, é um menino que corre pelado, que ele mesmo menciona isso, né, no seu evangelho. Ele cita, assim como João faz, em terceira pessoa, né, que ele de longe viu, se converteu, e ele vai para a casa dele, João Marcos. Então Marcos é um menino imperativo, né? Então, e aqui mais uma vez a gente vê Lucas, a forma que Lucas introduz os personagens é muito boa. É muito boa, ele sempre menciona e é muito intencional. Então que dom que Deus deu para ele. Ele menciona Barnabé, depois Barnabé aparece. Mas calma, que Barnabé vai aparecer mais ainda. Você está achando que apareceu um pouco? Fica tranquilo. Do 30 para frente você vai ver. Aí ele cita Saulo. Saulo consistia com a morte de Estevão. Depois, 2 séculos depois, e Saulo foi convertido. Sumiu o menino Saulo, vai aparecer daqui a pouco. Então ele vai introduzindo. Essa primeira vez que aparece o nome de João Marcos aqui, certo? Na história da igreja. É claro que isso aqui antecede os cronológicos, né? Muitos eventos vão vir depois, inclusive vai ter briga depois do caso de João Marcos. Paulo e Barnabé vão brigar, e a causa da briga é ele. Vamos entender muito bem o que foi essa treta aí, né? Mas estava tudo sob o controle de Deus também, então fiquem tranquilos. Não foi nada tão assim, não. Enfim. Outra coisa importante, a casa de Maria, né? Essa casa de Maria é onde provavelmente foi a última ceia. Os cultos do cenáculo, o cenáculo é os cultos dos lares, o cenáculo é um local grande, aberto, onde, sabe, assim, tipo uma área, vamos imaginar assim, tipo uma área onde você pode colocar várias cadeiras, mesas, onde cabe muita gente. Então é tipo isso, tipo uma área muito grande. Então é um culto no cenáculo. E às vezes ele ficava no pavimento superior, né? Então ficava em cima. Então esse é o famoso culto no cenáculo, que eu já mencionei para vocês, sem explicar dessa forma, só tinha mencionado. Então tá aqui em cima. Então lá onde provavelmente foi dada a última ceia. E é lá que a igreja reúne para orar. Então a oração ardente, a oração incessante, com fervor, acontecia lá. E é interessante notar que os líderes não estavam presentes. Não, eu não estou falando isso para chamar a atenção dos líderes. Não, estava errado, deixa eu estar aqui. Não. É porque isso foi um gesto de oração voluntário, não organizado. Isso era muito comum, isso não era raro na época. O que eu estou dizendo é o seguinte: uma coisa é eu falar, vamos lá para casa, e aí vamos fazer uma oração, vamos ver um filme, vamos comer alguma coisa. Outra coisa é vocês próprios, né? Sei lá, Tamavi, Ana, Bia, vamos orar? Tá ali, Caleb, Vitão, Marco Aurélio, não, vamos fazer uma oração com a nossa juventude? E isso me pegou muito. Porque muitas vezes a gente se reúne para fazer tantas coisas, a gente às vezes passa horas jogando, horas conversando. Por mais que a gente converse ainda coisas sobre a Bíblia, sempre cai uma pauta teológica, mas quantas vezes a gente se reuniu para fazer uma oração? A gente foi pegar as horas jogando, conversando, e quantos minutos, eu não vou falar horas, quantos minutos orando? Ao todo, falando somatório, falando em média. E isso me pegou muito. Deus falou muito, meu coração me incomodou muito isso. Porque é um pecado, isso é uma falta nossa, uma falha nossa. Porque a Bíblia fala muito da oração e essa lição é justamente sobre a oração. E eu percebi o quão falho eu estou nessa área, nessa parte. Temos que orar mais. Todo tanto você ora, sempre será pouco. Eu tinha visto isso num livro da igreja Deus é Amor. Você ora de 1 a 2 horas por dia, tá pouco. Tá lá 3 a 4, tá na venda. Que pedra. Metade do dia orando, mas a oração faz toda a diferença. Jonathan Edwards mesmo, que são os belos sermões, o segredo dos sermões dele que era a oração. Ele tinha pessoas orando no sermão dele, antes e durante o sermão. E ele próprio orava muito. Todo avivamento da igreja era antecedido por um grande período de oração, em massa, de várias pessoas. Quando muitas pessoas oram, um milagre acontece. Deus age segundo a sua vontade. Deus agiu, Deus tinha querido libertar Pedro. E o povo clamou, Deus liberta de forma sobrenatural e mágica. Pedro é libertado. O agir de Deus é notável. Então, essa oração espontânea que eles fazem, então não foi nada organizado. E como que a gente sabe que os líderes não estão presentes? Lá no versículo 17, a gente vai ler isso, lembrem disso. A gente vai ver que os líderes não estavam ali. Então, eles mesmos se reúnem e eles mesmos oram. Então, para orar com a nossa juventude, não precisa ser um evento da juventude, não precisa ser no mês de agosto, onde a gente dobra as nossas orações, triplica. Não precisa ser no sábado à noite, no sábado ou domingo também pela manhã, domingo à noite. Ou só você individualmente durante todos os dias da semana, mas onde a gente se reunir, por que não? Por que não orar? Por que não orar? E isso me pegou muito.
né, top coisas para mudar o estilo de vida, que com certeza vai fazer muita diferença. Afinal, é isso que a palavra de Deus está falando. Eles se reuniram voluntariamente para orar. E aí, Pedro chega, versículo 13. Ou melhor, vamos fazer assim, vamos ler do 13 ao 17, vou ler o 13 e vocês vão ler o restante de forma alternada até chegar ao 17. Quando ele bateu ao próximo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E disseram-lhe, esta fora de ti, mais afirmando que assim era. E disse, seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e espantaram. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que lhe calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia. Não, vou soltar o 17. Obrigado, cara. Daqui a pouco sai, tem mais. Tirei o finalzinho de uma vez só da morte de Elvis, que é uma parte boa de ler de uma vez. Aqui então, Pedro bate na porta, Rode, que era uma criada, né, uma serva, ela abre a porta e quando ela vê Pedro, imagina pela reação, ela fecha a porta e volta. Ela não acreditava. Que pá! Gente, vocês não vão acreditar. Imagina o Pedro, eu sou o piada pra você. Pô, tá de brincadeira. Eu chegando, porque Pedro bate a porta e eu e aí, eu fiz, mas abriu não, como é que é esse negócio aí? Eu não quero ser visto como um solo romano aqui não. Né? Tá de brincadeira, foi de madrugada isso. Eles estavam orando de madrugada. Eles estavam orando sem parar de madrugada. Então Pedro bate na porta e ela preocupada, né? Agora desce, quem será que é? Ela vai, não acredita, ela sai, atônita, né? Sai sem acreditar. Quando ela fala para os demais irmãos que estavam orando, eles também não acreditam. E aí a gente vê outra coisa, né? Que fé é essa? Eles oraram com tanto fervor, o Senhor faça. Mas quando Deus fez, eles não acreditaram. Quando o milagre chegou, eles não acreditaram. Não é possível, não tem como. Então, às vezes a gente ora e pede coisas para Deus e nem a gente acredita que isso é possível. Ainda assim, segundo a vontade dele, Deus o faz. Esse é o primeiro ponto para orar do jeito certo. Tá aberto. Esse é o primeiro ponto para orar do jeito certo. Orar segundo a vontade de Deus. Esse é o jeito certo de orar. E acreditando, crendo que você vai receber. Eles vê Pedro e Pedro lá, tá? E agora? Ele fala, não, eu acho que não é Pedro, não. Eu acho que é o seu anjo. Porque tinha uma crença na cultura judaica que todo mundo tem um anjo da guarda. E essa crença prevalece até os dias de hoje. Se você já ouviu falar disso, que você tem um anjo da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda. Então, se você já ouviu falar disso, agradeça a cultura judaica e ao período intertestamentário de mais de 400 anos de silêncio profético. Então, nesse período de silêncio profético, eles começaram a dar muita ênfase aos anjos. Deus já estava levantando mensageiros entre os homens, profetas, bocas de Deus. Então, eles começaram a dar muita ênfase aos anjos. E a gente vê que nos dias de hoje também é parecido. Sempre que Deus não levanta profetas dessa forma, os homens querem atribuir alguma coisa. Quando Moisés está no monte e se cala por 40 dias, refugiado, o próprio irmão dele, Arão, manda fazer um bezerro de ouro para adorar. Tem que ter algumas para adorar. A gente viu, estando na história do Rei do Norte, que o tempo de adoração a Deus, né, com a Arca da Aliança, lá no Rei do Sul ficou para lá, então vamos fazer uma coisa que tem que adorar a Deus, vamos fazer bezerro de ouro também, de novo, mesmo erro. É de brincadeira. Né? Então a gente vê que é um erro comum, isso é um erro muito recorrente. Então eles acreditavam no versículo 15, que era o anjo da guarda dele. Eles tinham essa crença, né? E aí começaram a pagar pau para anjo demais. Não, os anjos são mensageiros. Deus mandava anjo sim, mandava, mas Deus manda homens. Não estou falando que Deus não pode mandar um anjo para você, pode, mas dificilmente vai fazer isso no dia de hoje. Se fizer, vai ser uma vez aqui, outra ali. Não vai ser como algumas igrejas que nasceram assim, né? Não vai ser para ir contra aquilo que ele mesmo já falou, porque Deus não entra em contradição de si mesmo.
Porque se algum anjo te falar alguma coisa e entrar em contradição com o que está nas Sagradas Escrituras, deixa eu te falar um negócio. É anjo sim, mas é um anjo caído. É um anjo que já tem o seu destino traçado, vai queimar no fogo do inferno junto com o diabo, o anticristo e o falso profeta. Continuando então. Aí viu no versículo 17 que os líderes não estavam presentes? Pedro fala, avisa a liderança aí, eles precisam saber disso. Eles têm que saber que aconteceu, eu estou livre, estou solto, eu preciso pensar desse milagre. E aí Tiago não morreu? O que é isso? Gente, tem vários nomes repetidos na Bíblia. Tiago, Simão, a gente já viu vários Simões aqui, João, o próprio Marcos chama João também, né? Tem João Batista, João discipulado, tem vários. Então tem vários Tiagos também. Então esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Tiago era meio irmão de Jesus, no caso filho de José, né? Então, ou filho de José e Maria, mas Jesus só era filho de Maria, então por isso é meio irmão, entendeu? E Tiago havia morrido. O Tiago, apóstolo mesmo, ele bebeu do cálice que Jesus falou, lá em Marcos. Lembra que Tiago e João pedem para sentar ao lado, um à direita e um à esquerda na glória? Aí ele fala, você pode beber do cálice que eu vou beber, mas você vai. Mas você vai beber. E bebeu. Pedro ainda não chegou, mas está chegando na vez dele. E Tiago era um discípulo muito importante, sem sombra de dúvidas. Por que Tiago morreu? Não fala muito sobre Tiago na Bíblia, muito menos aqui em Atos. Fala tanto sobre Pedro e Paulo, não fala sobre Tiago, fala mais sobre Estevão do que sobre Tiago. Mas o fato de Tiago ter morrido, primeiro, mostra a sua importância, a sua relevância. Toda apóstolo era relevante, mas Tiago se destacou. E o prego se destaca, leva o martelado. É sempre assim. Tem situação que não compensa destacar, né? Para você ficar quietinho ali, o prego se destaca, é o primeiro a levar o martelado. E até mesmo o fato de Tiago fazer parte, vamos lembrar disso, do ciclo íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Tiago está lá. Ele era um dos três mais próximos de Jesus. Ele presenciou eventos únicos que ninguém mais presenciou. Somente os três presenciaram a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e no Getsemane, na angústia de Cristo, quando Jesus chama eles para orar e eles dormem. Nenhuma hora puderam orar comigo. A gente viu que na Bíblia que orar não é desculpa. Sono não é desculpa para não orar. Eles estão orando de madrugada, intercedendo pela vida de Pedro. Beleza. Continuando aqui então. 18 e 19. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali em tempo. Esses justiçados aqui é o eufemismo, tá? Morreu, matou. Quando um prisioneiro escapa da prisão no seu turno, a culpa é sua e você vai pagar a pena por ele. Se ele foi acusado de pena de morte, quem morre é você. Quem estava vigiando? Os soldados. Então, resumindo, Herodes manda matar todos os soldados que deixaram ele escapar. Caraca. Então é mais um motivo para a gente ver que o agir de Deus foi de fato sobrenatural. Os caras deixaram o cara escapar para morrer? De jeito nenhum. Mas Herodes, por ser um homem de coração duro, um homem que não conhece a Deus, ele não acredita na história, obviamente. Levaram eles em inquérito, isso é óbvio, né? O cara fugiu para ele, disse, você não vai acreditar. Ele desapareceu. Não tem como, ele desapareceu. Vocês fizeram alguma coisa aqui, uma traquinagem aí. Vocês estão de complô com ele. Ou eles chegaram dinheiro em você, alguma coisa aconteceu. Então, às vezes a gente é muito assim, a gente quer muito atribuir algo lógico para aquilo que é sobrenatural. A gente quer encontrar explicação lógica. E está cheio disso, né? De muitos teólogos liberais que falam que os milagres de Jesus não são sobrenaturais. Me lembrou a pregação daquele cara. E aí eles querem explicar com a física que dá para andar sobre as águas se a pressão e tal, não sei o que, e isso, aquilo, o pão multiplicou, aqui quebrou em vários pedacinhos, mas aí o bebeu água, entrou lá dentro, encheu. Quer achar explicação porque não tem explicação. Ele não ressuscitou, não. Na verdade, ele então foi em coma e tal. Quem enfaixou o nariz dele, ele ficou vivo em coma, né? Pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Então, assim, é tão fácil de refutar isso que até uma própria Miguel refutaria. Talvez não, mas uma pessoa de 15 anos conseguiria refutar. Então, quer atribuir
coisas lógicas para o sobrenatural. Herodes não embora essa conversa, fica bravo e mata os soldados. Uma coisa muito importante que a gente vê, está inclusive nos planos e propósitos de Deus, um dos principais motivos de Paulo ficar preso muito tempo. Paulo, com sua cidadania romana, escapava da morte muitas vezes. A gente vê que Paulo foge da morte, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Ele usa artifícios políticos para escapar, de formas legais, é claro, não é jornadas políticas legais, ou manipuladoras, ou algo para seu benefício próprio. Sim, prezar pela sua vida, porque ele morreu de forma injusta. Então ele utiliza, não, você pode bater, não, eu sou romano. Não vai. E aí ele fica preso e ele evangeliza a guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram os soldados pessoais do imperador. E aí, meu amigo, nossa, cara, isso é uma grande revolução para o mundo mesmo. Porque os soldados romanos começam a acreditar em Deus. E é questão de tempo, mesmo após a morte de Paulo, até que o próprio imperador se converta ao cristianismo. O próprio imperador se converte. Por mais que depois disso também veio um período turbulento, né? E antes disso também, que a perseguição aos cristãos já começou aqui. E isso só vai piorar. Só piora. Cada vez mais só piora. Quando vem Cláudio, piora mais ainda. Depois de Cláudio vem quem? O famoso imperador Nero, aquele que incendiou Roma. Será que Nero realmente incendiou Roma? Quando tiver uma oportunidade de falar sobre isso, eu comento sobre isso com vocês. Não cabe aqui, porque não cabe a lição, porque não está falando de Nero, nem está no crime do reinado dele. Então, mandou matar os soldados, coitados, porque deixaram eles escapar. Vamos ler aí dos versículos 20 ao 25. Alguém pode começar? Alguém pode estar um pouco para mim, por favor? Obrigado, Serginho. E ele estava indicado como de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto seus pais se abasteciam do país dos pais do rei. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez discurso ao povo. O povo clamava a voz de Deus e não era de homens. Mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplica. Barnabé. Tá difícil hoje. Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, voltando de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então aqui é melhor ler dois do que ler nenhum, né? Então aqui a gente finaliza o capítulo e a gente vê aqui uma transição. Sempre eu falei isso na primeira lição para vocês, na introdução, ali o de Atos, vou relembrar vocês sempre que aparecer aqui. Sempre que aparece na hora do versículo 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Sempre que aparece isso, Lucas faz uma transição. Ele finaliza um bloco, finaliza uma parte e começa outro. Sempre. Você pode ver que muda o cenário completamente. Você quer ver como muda completamente o cenário? Alguém lê para mim aí o capítulo 6, versículo 7. Outra pessoa abre lá em Atos 9 e lê o versículo 31. Primeiro, o 6 e 7, né, obviamente. 31, né? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E aí, isso aí acontece o quê? Depois da instituição dos diáconos. Houve aquele problema lá na má distribuição para as viúvas. Depois disso, Estevão entra em cena. É outro recorte. E aí, quando que a gente inicia um outro recorte? Pode ler? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Atos 9, 31. Outro recorte, começou em Atos 10. Então, Evangelho aos Gentios e finaliza então a sessão petrina. A gente tem 7 sessões dessa em Atos. Foram 3. Né? 4 com Paulo e 3 com Pedro no centro. Então finalizo aqui com, vamos dar início, e ainda antes do capítulo 13, que vamos lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Um livro. É tudo escrito diretão, né? Vamos lembrar disso. Tá? A gente separou assim.
Tanto que sempre tem gente que fala, esse versículo ficaria melhor no próximo capítulo, como exemplo aqui, né? O 24 poderia estar aí, mas o 25 às vezes poderia estar facilmente no capítulo 13. Poderia facilmente, porque ele já iniciou outro raciocínio. Já traz à tona Barnabé e Saulo e Marcos, que vão ser os personagens principais aqui. Por mais que o principal é Paulo, mas vai estar muito desses três. E as famosas viagens missionárias, que vai ser a próxima lição, então, a primeira viagem missionária. Para onde eles foram, o que eles foram fazer, o que aconteceu lá, como foi receber o Evangelho. Paulo perseguiu os cristãos, alguns olhavam com desconfiança. Será que ele se converteu mesmo? Ou ele está querendo se infiltrar e espionar a igreja por dentro? Então vamos ver como que as igrejas primitivas que Paulo fundava, como que as pessoas recebiam o Evangelho por onde quer que ele passava. Mas antes, vamos finalizar nossa lição aqui. Aqui no versículo 20, 21, fala de alguns acordos políticos, né, que Herodes faz acerca de comida, de alimentos, né, com alguns reinos. E ele estava ali fazendo uma festa política, que é algo muito comum. Inclusive tem uma série que se nome agora, que é de um cara milionário. Ele fala a importância, digo para você que empreendeu, a importância de dar uma boa festa que vai boas pessoas. Vamos imaginar o seguinte: quando a gente se reúne, a gente interage, a gente conversa, né? Uma coisa muito boa hoje em Jubara é isso. Sempre que reúne ali, em algum equipamento, algum evento, o aniversário de alguma igreja, o assunto sempre cai em coisas concernentes a Jubara. Sempre. Porque a gente pensa o tempo todo, um compartilha uma ideia, o outro compartilha, a gente está ali conversando. E aí, um dá uma ideia para o outro faz uma pensão uma coisa, que depois na frente ele pensa, volta e fala, e cara, muito legal isso. E aí o cara fala sobre essa importância, né, nessa série, de fazer isso para acordos, fazer acordos. Então ele dá uma grande festa, ele mostra a importância disso. Então é isso que está acontecendo aqui. Nós uma grande festa, alguns acordos políticos, e o povo vem para a grandeza de Herodes. O problema de Herodes é achar que ele é Deus. Ele achou que era Deus, porque ele se sentiu grande, né? E muitas vezes a gente tentava sentir assim. A gente se sente grande, porque as pessoas ao nosso redor inflam o nosso ego, puxam o nosso saco, ajuda a gente começa a achar que a gente é de fato alguma coisa. A gente acha que a gente realmente é aquilo que eles estão falando. Quem lembra aí do rei Nabucodonosor? Pois é, caiu. Virou bicho, igual capim, não é? Isso para alguma coisa. O próprio rei Davi chegou a pensar que era alguma coisa. Tanto que ele manda fazer um censo. O censo ele era feito para contar os soldados, certo? Contar os soldados, para ver o exército, para ver se a gente consegue sobreviver. É possível a gente vencer aquele povo? Você vai cair a gente quantos soldados a gente tem? E aí Davi não pediu a mando de Deus no censo. Ele pede porque ele quer saber quantos soldados ele tem. Então, rapaz, eu venci guerra demais, venci muita coisa. Nós é top. Ninguém vai falar isso, não. Ninguém top de frente com Israel. Quem pode vencer Israel? Não. Faz um censo, eu quero saber quantos soldados eu tenho. Eu. Quantos soldados Deus forneceu, né? Deus dá as vitórias, tanto com muitos ou poucos soldados, não importa. Ele coloca aí sim, a gente cantou esse hino ontem, essa música. Certo? Então Herodes aqui, ele pensa que é Deus. E o povo falava, não, ele é um Deus, ele é um homem. Então ele próprio com a vontade de Deus. E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Aí aqui vem a importância de completar, né? Não cabe incompleta, gente. Tipo assim, de completar, enriquecer o entendimento, né, da passagem bíblica com fontes históricas. Flávio José, grande historiador, ele completa isso aqui, ele relata o que realmente aconteceu. Porque o texto bíblico é um pouco vago. Porque, assim, do jeito que está na Bíblia, se você só ler aqui, você vai pensar o quê? Que na mesma hora o anjo do Senhor feriu ele, né? Então, colocou verme, faz uma roupa de vermes. E que saiu verme aqui pela barriga dele e morreu. Não foi isso que aconteceu. Flávio José descreve que ele morreu 8 dias depois. Não, ironicamente, o tempo, isso bate bem para o Bíblia, porque ele deixa Pedro preso. Está na festa hispanizada. Então ele morre 8 dias depois. E que ele sentia muitas dores no ventre. Então, Flávio José, o seu relato histórico, bate com o que está aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Que Herodes não morreu na hora. É que na hora ele sentiu. E aqui a gente vê uma coisa muito importante. Não, cara, não adianta você ter tudo se você não tem saúde, cara. Não adianta.
Você já procurou refletir nisso? Ou já lhe ocorreu? Se não te aconteceu, pelo menos reflita nas palavras que eu vou dizer agora. Você pode estar numa festa, pode ser seu aniversário, você é o centro da festa. Ou pode ser uma festa que você não gosta das suas intenções, não gosta disso, beleza, entende, a gente não gosta, então fica nas coisas, num lugar legal, uma viagem, cara. Tu tá na Disney, tu tá na Europa, tu tá no Nordeste, tu tá em Pedazado, qualquer lugar, no churrasco, na fazenda ali. Ele tem uma dor de cabeça forte. Vem uma caganeira, uma dor de barriga, que toda hora você vem um ventinho, você não quer soltar, você vem com medo e sai mais e só vindo. Cara, acabou a festa, não sei, acabou a graça. Acabou a graça, não tem graça. Sua cabeça doendo, seu estômago tá zoado. O mal-estar te incomoda, te perturba. Você pode estar sentado como um rei, todo mundo falando que você é um deus. Você pode ter feito os acordos políticos que você almejava. Você pode realmente ser considerado um rei por toda a nação, mas não adianta nada. Se você não se sente bem, não tem bem-estar físico, né, mental, isso não adianta nada. E cai naquele velho abaixo, não vou entrar nisso, não é o propósito dessa aula da BD. Dinheiro traz felicidade ou dinheiro não traz felicidade. Isso é um tema de grande debate, alguns concordam, outros não. Mas me entristece cristãos que defendem que dinheiro traz felicidade. Lá fora, beleza, eu entendo eles. O dinheiro é o Deus deles. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, não é o dinheiro, não é o amor. Nosso Deus é Jesus Cristo. Então me entristece ver cristãos defendendo essa tese. Dinheiro traz prazer, traz alegria, mas felicidade no seu encontro em Jesus Cristo. Olha você, de que adianta ter tudo isso e não ter bem-estar? Então, de qualquer forma, Herodes tendo morrido, aí todos os teólogos, filósofos bíblicos sérios, eles concordam, né, com esse complemento aí de José, que realmente ele morreu dias depois. Então faz mais sentido. Que Deus pode agir de forma natural ali? Pode, ele libertou Pedro, né, gente? Mas a gente vê que Deus usa o natural que ele mesmo já criou para poder agir em muitas situações. Ele usa o natural também. Deus não age somente de forma sobrenatural. Ele age de forma orgânica, né? Ele pode conduzir os meios naturais para cooperar naquilo que ele quer. E quando ele quer, ele age de forma sobrenatural mesmo. Desce meteoro do céu se ele quiser, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, não é dele. Tudo é dele. Então, ou ele tendo morrido no mesmo instante, o que penso eu que não foi, ou 8 dias depois, agonizados, uma coisa é fato: ele morreu comido por dentro por bichos. Que morte feia, que morte horrível. Por que ele morreu assim? Porque ele não deu glórias a Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Para todo sempre. Amém. A glória é só dele, a glória não é sua. A glória dessa aula não é minha. A glória da aula do pastor ali dentro, da pregação não é dele. De quem estava tocando, cantando, a glória é dele. A glória é sempre de Deus. Não esqueça disso. Não deixe o ego subir a cabeça. Não deixe o poder subir a cabeça. Não deixe a voz do povo subir para a sua cabeça. Não deixa. Lembra do rei que dividiu Israel? Roboão? Ele ouviu o povo, né? Ouviu seus amigos. E deu ruim. E deu ruim, deu muito ruim. Então não dê ouvidos, dê ouvidos único e exclusivamente a Deus. Ouça aqueles que Deus enviou para falar com você. A exemplo dos profetas. Como o pastor disse, tem vários profetas, né? Mesmo sem ser os famosos que escreveram a Bíblia, tem vários profetas nesse período. Então ouça a voz de Deus. Ele não deu glória a Deus, então ele morre. E aí finaliza, como eu falei para vocês, com essa transição, finalizamos uma parte, vamos dar início então a uma nova etapa, uma nova fase, a introdução, isso é no versículo 25, que Barnabé e Saulo, cumprindo sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João a pregar no mar. Tem um mito aí, né, que antes da conversão, Saulo era Saulo, e depois da conversão, Saulo virou Paulo. Senhor, tem umas coisas assim que o povo inventa, tem umas coisas que faz sentido, dá para enganar uma pessoa assim, um cristão médio para baixo, engana, tá? Um centro mediano, não dá para enganar. Eu falo assim, a pessoa assim, vacilou, tinha que ter confirmado, mas assim, não, o cara fez bem feito o serviço dele, né? Ele falou só 5 minutos e tinha só 30 segundos de heresia no meio, aí foi bem sutil, né? Heresia forte, pesada, mas tem umas coisas, meu amigo, é só você ler a Bíblia. É só você ler a Bíblia e ler. É só você ler. Está escrito, está lá. Eu lembro que alguém falou daquela heresia muito famosa que viralizou, de Gênesis 3, né?
do voto proibido, top textos que surgem heresias. É isso. Queda e ganha. Toda hora tem heresia nova. Os caras são muito criativos, viu? Tem umas coisas que eu nunca tinha possibilidade que você nunca pensou na vida, eles colocam. E aí a mãe me fez uma pergunta uma vez, eu falei, cara, lê os versículos seguintes. Pô, era só ler, não dava nem falar nada, tá falando por si só. Umas coisas assim, a questão de dematação, de ver o original grego, mas tem coisa que é só ler na Bíblia. Então, Saulo e Paulo, você já sabe, é só um nome, né, em duas línguas diferentes, não tem nada a ver com isso, apesar de que Deus mudava o nome de algumas pessoas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. João tinha um apelido de Marcos, chamava Marcos, e na Bíblia tem Marcos, inclusive, tá na gente de João de Marcos. A gente vê que Pedro também muda o seu nome, é Simão. Então, Jesus dá um título para ele, então é Petros, né? Pedra, então Pedro, você é a pedra. Então, isso era comum, mas cuidado para não ter heresias, o melhor jeito de não ter heresias é conhecer a verdade. Então, para concluir nossa lição, a gente aprende a importância da oração, a importância de confiar em Deus em meio às tribulações, em meio às adversidades, descansa no Senhor, interceda uns pelos outros, ore por si mesmo, dê glórias a Deus, não se esqueça que Ele é o Senhor, a glória e o mérito não são seus, toda honra e toda glória serão dadas a Jesus. Amém?